Bom dia, meus irmãos. É um prazer muito grande poder estar com vocês novamente, dando início a mais uma escola bíblica virtual, a sua EBD online. E nessa oportunidade nós estaremos dando continuidade à nossa reflexão no livro de Neemias. Por isso eu quero convidar você a que esteja abrindo a sua Bíblia e tomando nas suas mãos, para que nós possamos estar refletindo juntos, mais uma vez, nesse livro tão importante nas Escrituras Sagradas. Tem sido uma bênção para nós, esse é o nosso terceiro encontro. Você ainda tem a oportunidade de contactar alguém que ainda não esteja online, convidando mais pessoas para estarem estudando a Palavra de Deus conosco. Sua Bíblia na mão, aberta, a minha Bíblia já está aqui, meu exemplar da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Eu convido que você pegue a sua também. E nós iremos iniciar com uma palavra de oração. É muito bom podermos ter momentos como esse, num instante tão tenso na nossa nação e também no mundo por questões diversas, e podemos encontrar no Senhor o conforto, o consolo e a orientação segura que tanto nós necessitamos para a nossa vida pessoal, para a nossa posição como seres humanos e como servos de Deus na nossa sociedade, e para podermos também ajudar outras pessoas com essa orientação tão firme e segura que nós recebemos das Sagradas Escrituras. É muito bom contar com cada um de vocês e com todos vocês nesse momento especial de leitura e meditação na bendita Palavra do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos e faremos com Deus. Senhor Deus, muito obrigado, eu te louvo, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concede, domingo, dia do Senhor. Não podemos, ó Deus, por razões conhecidas, estar reunidos como congregação, como grupo, mas esse momento virtual nos concede o privilégio de, ainda que remotamente, à distância, podemos estar, ó Deus, congregados e, acima de tudo, em volta da Tua bendita palavra. E enquanto nós, ó Deus, nos congregamos aqui, virtualmente, para aprender mais dos Teus ensinamentos, nós clamamos que o Teu Espírito Santo nos dê iluminação, nos dê luz, para que possamos ver as maravilhas da Tua palavra, e não somente vê-las e compreendê-las, mas também que o Teu Espírito nos capacite a praticá-las em o nosso viver. Te louvamos por cada um que já está aqui reunido para esse momento e clamamos por aqueles que também virão e se unirão a nós. E que o Teu Espírito esteja conduzindo essa nossa reunião. Em nome de Jesus que nós oramos e todo o povo de Deus diga amém. Amém. Louvado seja Deus por esse privilégio. Nós iremos fazer uma meditação a respeito da importância das nossas reflexões nas Escrituras Sagradas, como nós temos visto até o presente momento. E nós iremos tomar as nossas Bíblias, portanto, no capítulo número 3 do livro de Neemias. Abra aí sua Bíblia nessa
importante passagem das Escrituras Sagradas e nós iremos com certeza estar meditando nelas. Antes, porém, vamos fazer uma breve recapitulação daquilo que nós temos visto até o presente momento. Esse é o nosso tema, Neemias reconstruindo muros e vidas para a glória de Deus. A nossa escola bíblica virtual. E nós podemos e temos refletido sobre questões importantíssimas e valiosíssimas dentro desse tema. Nós estamos ainda na nossa segunda lição, para concluí-la hoje, trabalhando por um Deus que peleja por nós. Nós trabalhamos para Deus na segurança de que, enquanto nós operamos, trabalhando para Deus, o Senhor está ao mesmo tempo pelejando ao nosso lado, conosco e por nós, em nosso favor. Na nossa breve reconsideração daquilo que nós vimos até o momento, vale a pena lembrar que o reino de Deus, o reino de Israel, fora dividido em duas tribos, uma chamada do norte e outra chamada do sul. A tribo do norte havia sido tomada cativa pelo povo assírio e levada para o cativeiro, em primeiro lugar. Na sequência, foi levado para o cativeiro também a tribo do sul, a parte do reino do sul, que era composta por descendentes do rei Davi. O cativeiro do reino do sul foi operado pelo Império Babilônico, que era o dono do mundo à época e estava governando a Babilônia, o rei Nabucodonosor. Então o povo foi levado de Judá rumo à Babilônia para estar ali cativo. E poucos permaneceram em Judá, especialmente aqueles que eram os mais idosos e também mulheres, que não tinham como fazer um levante para se rebelar contra o Império Babilônico e não incomodariam em nada aquela poderosa nação, aquele poderio mundial. O retorno da nação de Israel, especialmente a tribo de Judá, à sua terra, ocorreu em 3 levas, como nós vimos. A primeira, sob a liderança de Zorobabel, que era um governador, e ele trabalhou para a reconstrução do templo e também para fazer com que viessem a operar novamente os serviços de dedicação desse templo e operação dele. Começou a ocorrer a volta de uma operação de profetas dentro de Judá, especialmente Ageu e Zacarias. Uma segunda leva de judeus retornando a Judá foi comandada por Esdras. E o objetivo de Esdras era bem a reconstrução da nação, da propriedade da terra de Judá. Uma terceira leva, que é o objetivo dos nossos estudos, foi dirigida por Neemias. E nós recordamos que Neemias ele tinha uma preocupação. Ele era um copeiro do rei, que se encontrava servindo ao seu rei Artaxerxes, e ele então conversa com um dos seus irmãos. O capítulo 1 de Neemias nos esclarece isso, quando nós lemos no versículo de número 2, que Anani, um dos seus irmãos, teve contato com o servo de Deus Neemias, lá na Babilônia, e Neemias perguntou como é que estavam os seus irmãos, e como é que estava a propriedade, a terra de Judá, como é que estava Jerusalém. Então Anani e aqueles outros membros da comitiva dos judeus que se encontravam com ele deram um relatório terrível para Neemias. E o relatório que deram para Neemias nós podemos ver, você pode acompanhar ele na sua Bíblia no capítulo 1, no versículo número 3. Disseram-me, ou seja, Anani e os seus companheiros de comitiva, também judeus, disseram a Neemias. Neemias 1:3. Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Ao receber esse relatório terrível,
A atitude de Neemias foi se assentar e chorar. Ele lamentou terrivelmente, suas pernas bambearam, não conseguiu nem ficar de pé ao ouvir esse triste relatório. E a atitude de Neemias, logo após receber esse relatório de Anani e seus irmãos judeus, foi apresentar-se diante de Deus em oração. Ele fez, portanto, um clamor a Deus e passou 16 semanas orando a Deus, 4 meses clamando ao Senhor por essa situação, desde o mês de Quisleu, de acordo com Neemias 1:1, até o mês de Nissan, de acordo com Neemias 2:1, são decorridos 4 meses, 16 semanas. Após essas 16 semanas de oração, é que Neemias então clama por favor humano. Ele vai até Artaxerxes, que é o seu chefe, o seu patrão, o rei, àquela altura da Babilônia, e clama por autorização. Ele pede liberação do seu serviço de copeiro do rei, que era uma função importante dentro do palácio, porque ele era aquele que, vivendo dentro do palácio, comia da comida do rei, ele degustava para que algo que fosse fazer mal ao rei fizesse primeiro para ele, Neemias. Então o rei se precaveria de qualquer tipo de mal para ele, porque Neemias era aquele que provava primeiro as bebidas e as comidas. Era uma posição maravilhosa. Ele, de uma nação que estava exilada, cativa, era uma pessoa que estava dentro do palácio do rei, morando no palácio, comendo e bebendo aquilo que o rei comia e bebia. Mas ainda assim ele se importou com o seu povo que estava em miséria e pediu ao rei Artaxerxes liberação, melhor dizendo, da sua função, para que ele pudesse ir ver o seu povo. Além disso, ele pediu cartas aos reis que moravam no entorno de Jerusalém e além do rio Eufrates, para que, com essas cartas do rei Artaxerxes, pudesse ter Neemias livre acesso, livre passagem pelos reinos e pelos territórios deles até chegarem a Jerusalém, ele e a sua comitiva. O que acontecia? Que esses reis da além do Jordão eram aqueles que haviam feito intriga junto ao rei Artaxerxes, para que o rei emitisse o decreto impedindo a reconstrução dos muros. Esses reis da além do rio Eufrates diziam que o povo de Judá era perigoso e caso eles reconstruíssem a sua cidade, levantassem os seus muros, a fortificassem, seriam futuramente uma ameaça ao reino de Artaxerxes. Ouvindo essa descrição, é que Artaxerxes emitiu um decreto para que a reconstrução da cidade dos muros fosse interrompida imediatamente. Assim, o povo de Israel se encontrava dentro dessa circunstância que foi descrita por Anani e seus irmãos, em miséria e desprezo. Então, Neemias pede ao rei Artaxerxes que lhe dê cartas para que ele passe pelos territórios desses reis que haviam, de alguma forma, trabalhado para impedir a reconstrução de Jerusalém, e ele tivesse livre acesso, livre passagem por elas. Em terceiro lugar, ele pediu também madeiras para que as árvores da floresta do rei Artaxerxes pudessem ser utilizadas para ceder madeiras, no sentido de utilizá-las para a reconstrução das portas e também, de alguma forma, auxiliar na refortificação da cidade. 3 pedidos ele fez. Os 3 foram atendidos e ainda Artaxerxes concedeu a Neemias uma guarda, soldados que o acompanhassem nesse trajeto até Jerusalém. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele, que em nossa vida opera. E a vida de Neemias estava sendo utilizada e o poder de Deus estava operando poderosamente na vida desse servo do Senhor. Ele chega até a cidade de Jerusalém, a princípio não falando nada para ninguém, e depois de observar a situação, é que ele comenta com alguns dos líderes principais da cidade qual era a razão pela qual ele se encontrava ali e o objetivo que ele possuía, que ele tinha para concretizar e levar avante, que era a reconstrução dos muros
daquela importante cidade e a razão pela qual ela era importante. Dando continuidade à nossa recordação do que nós vimos, nós temos algumas lições que nós estamos seguindo numa ordem. Primeiro nós vimos agindo à luz da palavra de Deus nos capítulos 1 e 2. Nós estamos dando sequência agora à lição número 2, baseada nos capítulos 3 e 4 de Neemias, trabalhando por um Deus que peleja por nós. Veremos ainda a lição 3, temendo a Deus em um mundo em pecado. Teremos a lição 4, reunindo-se em volta da palavra de Deus. Teremos uma lição número 5, respondendo a Deus de acordo com a sua palavra, capítulos 9 e 10. Os capítulos 11 e 12 nos proporcionarão a ocasião de refletirmos subordinados ao tema celebrando um momento de alegria em Jerusalém. E uma sétima lição terá por tema mantendo firme o propósito de temer e servir a Deus, capítulo 13. Nossa primeira lição foi agindo à luz da palavra de Deus nos capítulos 1 e 2. E nós concluímos com base nessa lição inicial que a grande mensagem do livro de Neemias não é a respeito de Neemias, mas é sobre Jesus, que é o Neemias que havia de vir. Porque Jesus deixou o palácio, deixou a companhia do Rei Celestial, destinando-se à terra para apoiar, para auxiliar, para socorrer aqueles seus amados que se encontravam em grande miséria e desprezo, que somos nós, seres humanos. Assim como Neemias veio enfrentar oposição em Jerusalém, assim também Jesus veio com o objetivo de enfrentar a oposição do diabo e dos seus comandados para o nosso bem. E oposição que teve como consequência a morte substitutiva de Jesus em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a salvação e vida eterna. Mas ele não permaneceu morto. Ressuscitou o terceiro dia e se encontra vivo à direita de Deus, de onde intercede em nosso favor e de onde virá para dar encerramento à história do mundo. Enquanto isso não acontece, o plano do Senhor está se cumprindo através de nós. Trabalhando por um Deus que peleja por nós é a nossa reflexão. Nós demos algum tipo de introdução a essa meditação, nessa lição, no domingo passado. Por que estudar Neemias? Não é para aprendermos a respeito de Neemias. Claro que é importante aprendermos, por exemplo, no capítulo 3, Neemias ensina-nos como delegar funções. E no capítulo 4, como enfrentar oposição. E todos nós precisamos aprender com Neemias a respeito das suas características de um grande líder e de alguém que não se evitava de enfrentar oposição por uma causa que ele entendia como justa. Porém, muito mais do que aprendemos a respeito de Neemias, nós precisamos aprender com Neemias. E uma das lições principais de Neemias é que ele mesmo não destacava em si as suas características de liderança, que ele as possuía em profusão. Mas nós, por exemplo, vimos que a principal característica que Neemias destacava em si mesmo se encontra no capítulo 1, versículo 11, quando, terminando o seu clamor ao Senhor, diz assim o céu de Deus, Neemias. Veja aí na sua Bíblia, Neemias 1:11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. A principal característica de Neemias que ele queria ver destacada era ser alguém que temia a Deus e que se agradava disso. Que também, meu irmão, minha irmã, possamos ter como destaque principal elemento a ser elevado e vivenciado por nós, o nos agradarmos de temermos ao Senhor. Continuando nossas reflexões em Neemias. O coração do livro de Neemias é que o livro de Neemias e o próprio servo de Deus Neemias aponta para o Neemias final, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus.
E a cidade de Jerusalém, de Judá, aponta para a nova Jerusalém celestial, o céu que nos aguarda e será a nossa eterna morada para todo o sempre. Qual é a importância dos muros? Vamos recordar aquilo que nós vimos no nosso primeiro encontro. Por que Neemias valorizava tanto a reconstrução dos muros da cidade? Porque ele sentiu-se abatido ao ter a informação de que a cidade estava em ruína, os seus muros não estavam erguidos. Nós vimos isso no nosso primeiro encontro. Além da segurança que os muros dariam aos moradores daquela cidade, porque, como nós já mencionamos, os reis da além do Eufrates eram inimigos do povo de Israel e não queriam que eles reconstruíssem os seus muros, não fortificassem a sua cidade, porque se a fortificassem, estariam seguros e não estariam vulneráveis a possíveis ataques dos seus adversários do entorno daquela cidade de Jerusalém. O muro, portanto, significaria segurança para o povo. Significaria também a restauração da cultura. Como o povo havia sido exilado, haviam perdido a capacidade de manter a sua própria cultura e estavam consequentemente se misturando com outros povos e perdendo as suas características de povo de Judá, um povo especial, um povo separado. Eles, com os muros, poderiam ter novamente contato com a lei de Deus, algo que eles não estavam tendo mais. E a restauração da nação para a vinda do Messias. Como não havia cidades muradas, não havia segurança, não havia cultura judaica, não havia contato com a lei de Deus. E o projeto do Senhor para aquele povo de Israel, que era que daquele povo viesse o Messias, se não houvesse povo, não poderia se cumprir essa profecia e esse projeto que fazia parte daquilo que é denominado de a história da redenção. Como nós já mencionamos várias vezes aqui durante esses estudos, a Bíblia que, na verdade, a Bíblia possui um único autor. E esse autor é Deus. É o autor por trás dos autores humanos que cooperaram, que auxiliaram para a construção dessa história da redenção. Mas o autor real e único é Deus. Por isso que nós afirmamos que é a história da redenção. Trabalhando para Deus. O autor muito conhecido e apreciado, chamado Charles Swindoll, escreveu esse livro, originalmente publicado em inglês, com o título de Hand Me Another Brick, ou Passe a Minha Mão um Outro Tijolo, e baseado nesse livro de Neemias, ele compôs, é um comentário sobre Neemias. Em português, esse livro foi publicado com o título de Liderança em Tempos de Crise. O interessante, quando nós pensamos no capítulo 3 de Neemias, é que Charles Swindoll, que escreve esta obra, que é um dos principais comentários do livro de Neemias, não faz uma explicação do capítulo 3 de Neemias nesse livro que Swindoll publicou. E por que será? Quando nós formos ler o capítulo 3 de Neemias, talvez nós temos uma dica da razão pela qual Swindoll não comentou o capítulo 3 do livro de Neemias na obra que ele compôs. E eu quero convidar você agora a que abramos a palavra de Deus em Neemias, capítulo 3, e nós iremos fazer a leitura desse capítulo. Eu queria pedir que você lesse com bastante atenção. É um capítulo que não é de fácil compreensão, e eu peço que você atente, porque nós depois voltaremos analisando detalhes dessa passagem das Escrituras Sagradas. Neemias, capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asená edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas.
Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias de Beonita e Jadom Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador da além do Eufrates. Ao seu lado, versículo 10. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Aromafe, defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Atus, filho de Azabneias. A outra parte reparou Malquias, versículo 13. A porta do vale reparou a Anum, e os moradores de Zanoa edificaram-na. E lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Ele edificou e a cobriu. E lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, verso 16, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Azur, até defronte do sepulcro de Davi, até o açude artificial e até as casas dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Enadad, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ézer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte defronte da subida para a casa das armas no ângulo do muro. Verso 20. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Versículo 21. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, com outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. 22. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. 23. Depois repararam Benjamim e Assub, defronte de sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Verso 24. Depois dele reparou Binui, filho de Enadad, outra porção desde a casa de Azarias até ao ângulo e até a esquina. Verso 25. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós. Verso 26. E os servos do templo que habitavam em Ofel até defronte da porta das águas, para o oriente, e até a torre alta. Verso 27. Depois repararam os tecoitas, outra porção de defronte da torre, grande e alta, e até o muro de Ofel. Verso 28. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte de sua casa. 29. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. Depois deles Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Verso 30. Depois dele reparou Ananias, filho de Seremias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Penúltimo versículo. Depois dele reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos servos do templo, e dos mercadores defronte da porta da guarda até o eirado da esquina. E o último versículo 32. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Amém. Talvez você não tenha entendido nada, mas pode dizer o seu amém. Vamos tentar explicar essa passagem das Escrituras Sagradas. Talvez você nunca tenha ouvido a leitura desse capítulo em público, ou talvez você nunca tenha lido realmente essa passagem das Escrituras Sagradas. Existem textos na Bíblia que nós somos tentados a pular, como genealogias e passagens como essa.
Mas se nós pularmos passagens como essa das Escrituras Sagradas, nós não estaremos de fato cumprindo a leitura da palavra de Deus. Nós precisamos realmente ter contato com todo o conceito das Escrituras Sagradas exposta na Bíblia, que é a palavra de Deus, para nós realmente declararmos que nós a estamos lendo. E vamos dar sequência, então, a uma explicação a respeito daquilo que nós acabamos aqui de ler nas Escrituras Sagradas. Voltando aqui aos nossos slides, vamos fazer alguns comentários que são importantes e valiosos para que nós reflitamos nas Escrituras Sagradas. Essa é uma imagem que procura representar as muralhas de Jerusalém. Esta é uma maquete que procura representar a cidade já murada. No entorno estão algumas construções que representariam moradores que viveriam no entorno da cidade murada. Entre esses moradores haveriam alguns inimigos do povo de Israel que moravam dentro da cidade de Jerusalém. Daí a importância de que houvesse muros para proteger devidamente a cidade. Os muros representam-nos algumas questões importantes. Algumas lições que nós podemos depreender a respeito da cidade de Jerusalém murada diz respeito para nós hoje em dia em relação à salvação. Quando nós operamos a obra de evangelização, é como que se nós estivéssemos trazendo pessoas para dentro da cidade, para a segurança de Jerusalém. Protegidos dos males daqueles que não estão salvos. Portanto, nos dias de Neemias, a cidade de Jerusalém era um símbolo da salvação para nós hoje. Aqueles que estão salvos estão seguros, estão protegidos por Deus, pelo seu amor, pela sua salvação, e têm a certeza de vida eterna. Aqueles que estão fora dos muros, que não são salvos, estão perdidos. Uma segunda lição importante em relação à cidade murada diz respeito ao tema da santificação. Aqueles que estão dentro da cidade estão como que protegidos dos males de fora. E os muros representariam a santificação. A ideia de manter-nos protegidos e libertos das influências daquilo que se encontra do lado de fora. É claro que hoje em dia nós não construímos cidades muradas para que os crentes, para que o céu de Deus vivam dentro dessas cidades muradas, isolados do contato com o mundo. Aliás, Jesus mesmo nos advertiu que nós somos sal da terra e luz do mundo. E precisamos, portanto, para salgar, estar em contato com a sociedade que nós vivemos, e para iluminar, precisamos também estar em contato com aqueles com os quais nós vivemos. Mas são duas lições importantes que nós tiramos dessa cidade de Jerusalém, com seus muros, para os dias de hoje. E cada ocasião que uma pessoa é salva hoje em dia, é como que se ela fosse transportada para dentro da cidade de Jerusalém. Não para a Jerusalém terrena, mas para a Jerusalém celestial, se tornando um cidadão do reino dos céus. Uma das questões que talvez na leitura seguida do texto nós não tenhamos condições de prestar muita atenção, mas está sendo descrito ali a forma, a ordem com que foi reconstruído o muro, ou as partes dos muros de Jerusalém. E foi uma ordem lógica, e nós veremos aqui a partir desse mapa, como foi construída cada parte do muro, num sentido que nós podemos chamar de anti-horário, contrário ao sentido em que corre o ponteiro dos relógios. Vejamos, a primeira parte vai do portão das ovelhas, e você pode ver essa expressão aí, portão das ovelhas, se você mantiver a sua Bíblia aberta.
no versículo de número 1. A primeira parte do muro vai do portão das ovelhas até o portão dos peixes, que está no versículo de número 3, a descrição do portão dos peixes. Então essa seção do muro é reconstruída. A segunda seção do muro é reconstruída do portão dos peixes até o portão velho. O portão velho está no versículo 6. A terceira parte do muro é construída do portão velho até a muralha larga. A muralha larga está no versículo 8. Então percebemos que há uma ordem na reconstrução dos muros. Neemias era um líder, era um administrador. Acima de tudo, ele temia a Deus, mas ele tinha princípios de organização na obra de reconstrução dos muros. Mais uma parte dos muros é construída até a Torre dos Fornos, que está no versículo número 11. Uma outra seção é construída da Torre dos Fornos até o Portão do Vale, que está no versículo 13. Uma outra parte dos muros é construída dali do Portão do Vale até ao Portão do Monturo. Esse portão aqui do Monturo vale a pena uma explicação, porque é algo interessante, né? Se os irmãos perceberem aqui, está escrito também Portão do Esterco. No seu versículo de número 13, está aí Portão do Monturo na minha versão, mas pode estar Portão do Esterco. Mas era um monturo de esterco, porque através desse portão é que saía todo o lixo da cidade. O lixo saía por aqui, por esse portão, consequentemente também os excrementos humanos, né? O esterco de animais, o esterco de seres humanos, saía por aqui. Animais mortos saíam por aqui. Seres humanos mortos também saíam só por esse portão. E o lixo que saía por esse portão era levado até a um local chamado Vale do Inom. Nesse Vale do Inom, ele era considerado um lugar amaldiçoado, porque ali havia sido feito sacrifício de alguns servos de Deus, haviam sacrificado crianças ao deus Moloque. Então esse Vale do Inom, ou dos Filhos de Inom, fica conhecido como um lugar amaldiçoado. E ali é depositado o lixo da cidade. Aquele lugar também era conhecido como Geena. E no Novo Testamento nós temos a descrição desse lugar. Jesus compara esse Geena ao lugar de condenação eterna. Na sua Bíblia está traduzido provavelmente como inferno. Jesus diz que o inferno, ou Geena, ou o Vale dos Filhos de Inom, o local para onde todo o lixo da cidade era transposto ao sair aqui pelo portão do monturo do esterco, era levado para esse Vale dos Filhos de Inom, para esse Geena. Jesus afirma que lá é o local onde o bicho não morre, porque havia ali, consequentemente, por haver muito lixo, animais mortos, frequentemente havia ali bichos, né, consumindo aquele alimento apodrecido, animais mortos, então produziam bichos ali. Por isso que Jesus diz, é um lugar onde o bicho não morre e aonde o fogo não se apaga, porque sendo um lixão, como se diz no nosso dia, aquele local estava constantemente sendo colocado fogo para consumir aquele lixo. E era um lugar totalmente indesejável, terrível. Jesus, portanto, compara o local de penalização, de punição eterna, com aquele Geena. Aquilo é um inferno, é um lugar com lixo, com animais mortos, onde há sempre bichos ali, vermes consumindo aquele lixo, e onde está sempre pegando fogo. Aquilo é um inferno, aquilo é um lugar de condenação, onde ninguém quer ir. Jesus, portanto, comparou o lugar de condenação a esse lugar, dizendo, quem quer viver num lugar desse eternamente? Ninguém. Então, a melhor coisa, o melhor negócio é ir para o céu, ir para a companhia de Deus, do que viver num lugar comparável a esse lixão lá no Geena, de fogo, onde o bicho não morre, aonde está sempre ali sendo consumido pelo fogo. Prosseguindo aqui a ordem da reconstrução dos muros. Do portão do esterco, do monturo,
até o portão da fonte, foi outra parte da reconstrução dos muros. Uma outra parte foi construída do portão da fonte até o portão das águas, depois outra parte do portão das águas até o portão dos cavalos, depois até o portão leste, depois até ao portão da guarda e finalmente o portão da guarda até o portão das ovelhas. Então percebemos que desde o número 1 até o número 12 há uma construção dos muros em seções, em partes, num sentido anti-horário até retornar ao portão dos muros. E houve divisão em grupos que fizeram essa construção e fazendo isso ao mesmo tempo, para que o muro fosse completo praticamente simultaneamente, ao mesmo tempo, com todos trabalhando e cada um responsável por uma seção dos muros. Então, trabalhando para Deus. Uma lição importante que nós tiramos aqui é da individualidade, não independência. O que quer dizer isso, individualidade e não independência? Ou seja, as pessoas trabalharam, nós vimos aqui uma relação de diversos nomes. E aqueles aí que pretendem ainda ter filhos, querem escolher um nome bíblico para os seus filhos, pode consultar o capítulo 3 de Neemias, que você vai encontrar uma grande quantidade de nomes bíblicos aí para você dar para os seus filhos. Eu estou brincando porque são nomes difíceis até de se pronunciar. Cada pessoa teve uma função importante na reconstrução dos muros. Isso deixa-nos uma lição valiosa nos nossos dias. E cada pessoa no corpo de Cristo é necessária para fazer a obra do ministério. O ministério do povo de Deus, portanto, requer todo o povo de Deus para realizar o ministério. E foram ali utilizadas todos os tipos de pessoas para a reconstrução dos muros. Leigos e sacerdotes trabalharam. Nós temos a descrição no capítulo 3 do sumo sacerdote, de levitas, de servidores do templo. Tivemos também homens e mulheres trabalhando na reconstrução do templo. Tivemos um grupo de diferentes cidades, são mencionadas, grupo de diferentes localidades trabalharam. Diferentes classes sociais. 8 governadores são descritos trabalhando. E também trabalhadores braçais se envolveram na reconstrução. E diferentes profissionais. São apresentados ourives, perfumistas, mercadores, guarda. Todos os tipos de pessoas trabalhando na reconstrução dos muros. Isso indica-nos uma progressão na história da redenção. Que progressão é essa na história da redenção, na história bíblica? Por exemplo, nós notamos que em passagens iniciais das Escrituras Sagradas, nós temos alguns personagens que se destacam e que realizam grande parte ou todo o serviço na obra. Temos, portanto, Moisés, que é um líder que praticamente leva o povo sobre as suas costas. Temos a liderança de Davi e outros expoentes. Mas quando nós chegamos a Neemias, que como nós já dissemos aqui, é o último livro cronologicamente na história bíblica, ele é o último livro antes de Mateus ser composto, ou antes da obra Mateus no Evangelho, antes da primeira página do Novo Testamento, vemos aqui uma mudança. Qual é a mudança? Não é apenas mais uma pessoa fazendo todo o serviço. O que nós temos é todas as pessoas trabalhando, todos juntos operando, todos sendo importantes, todos sendo valiosos e todos cooperando. Por isso é que nós mencionamos aí a questão da individualidade e não independência. Há uma cooperação de indivíduos, ou seja, há indivíduos que são valiosos e que operam juntos, ou seja, cooperam para que a obra prossiga do muro. Todos são importantes. Essa mudança, por exemplo, quando nós vemos em Gênesis capítulo 28, 10 e 19, nós percebemos ali a história bíblica da escada de Jacó. Jacó está na cidade de Luz, ele coloca uma pedra por travesseiro e ele está ali dormindo, ele tem uma visão. Qual é a visão que ele tem? Da escada de Jacó. Uma escada que, vindo do céu, vem até a terra, e nessa escada, anjos de Deus
estão subindo e descendo por ela. É interessante que essa escada não diz que os anjos estão descendo e subindo, fala que estão subindo e descendo. Eles estão indo até Deus e trazendo mensagens, recados, porque a palavra anjo, lembremos, quer dizer mensageiro. Tanto no Antigo Testamento, a palavra hebraica malak, como também no Novo Testamento, ângelos, significam mensageiros. Então, há mensageiros de Deus que vão até ele e retornam dele Deus para nós, seres humanos. E Jesus é o símbolo dessa escada, aquele que é o mensageiro de Deus que vem até o nosso encontro e também leva as nossas orações a Deus, apresentando-os diante de Deus de forma aceitável. Em Luz, na cidade chamada Luz, Jacó tem esse encontro com Deus e fala, aqui é a casa de Deus, eu não sabia. Mas na realidade é e não é. Porque ali naquele lugar, Deus está em todos os lugares, mas ele não foi um lugar permanente de revelações de Deus. Inclusive, Jacó muda o nome daquele lugar de cidade de Luz para Betel, casa de Deus. Na sequência, a gente vai ver outras histórias também. Já no livro de Êxodo é apresentado o tabernáculo. Já o tabernáculo é descrito como um local fixo da presença de Deus. No templo do tabernáculo, no Santo dos Santos, na Arca da Aliança, ali é a representação da manifestação de Deus no meio do povo. Deus presente no meio do povo de forma fixa. Aqui nós temos uma representação. No slide anterior nós vimos que o povo está acampado nas suas peregrinações no deserto em torno do tabernáculo. Eles faziam as suas peregrinações rumo à terra prometida naqueles 40 anos, e quando eles paravam, acampavam, as tendas eram montadas em torno do tabernáculo que representava a presença de Deus. Mas mesmo aqui há lições importantes. Não era a pessoa que escolhia pela sua própria vontade para onde ela queria ir, não. Havia uma ordem de acordo com as tribos para que as pessoas estivessem acampando. Isso era algo ordenado. Mas o tabernáculo estava no templo, representando a presença de Deus no meio do seu povo. Agora, uma presença fixa, estabelecida, e isso também vai ocorrer nos dias em que o templo deixa de ser móvel, como era o tabernáculo, e passa a ser fixo, como foi construído o templo por Salomão, filho do rei Davi. Algumas lições importantes para nós. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 4, versículos número 2 e 3. Diz assim o texto bíblico em Isaías 4, versos 2 e 3. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Nessa profecia de Isaías aponta para o futuro, no momento em que todos seriam chamados santos, e para que houvesse então uma inscrição para a vida. Prosseguindo, nós temos uma outra passagem interessante, que é do livro de Zacarias. Zacarias é o último livro antes de Malaquias, que é o livro que antecede Mateus. Então, Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Se você vier aí de Mateus, antes é Malaquias e antes de Malaquias, Zacarias. No último capítulo de Zacarias, capítulo 14, versos 20 e 21, nós lemos: naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, santo ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão deles e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador ou cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Em relação ao templo, havia alguns elementos que eram de utilização exclusiva
do templo. E nesses elementos, nessas bacias e outros elementos, havia inscrição em torno desse elemento, das bacias, das panelas e outros elementos. Santo ao Senhor, ou seja, isso só pode ser usado aqui. Lembremos que a palavra santo significa separado. Isso é separado para usar para o Senhor. Nesse texto, Zacarias faz uma profecia de que naquele dia, ou seja, chegará o dia em que estará gravado nas campainhas dos cavalos santo ao Senhor. Não só nas panelas do templo. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias de diante do altar. Sim, todas as panelas de Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor. Não só aquelas que estão lá dentro do templo, mas também nas casas das pessoas serão santas ao Senhor. E todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício, nas suas próprias panelas das suas casas. Naquele dia já não haverá mais mercador ou cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Todos serão chamados santos. Até o cananeu, que não era um judeu, que geralmente era quem trabalhava como mercador, será também santo ao Senhor. Já havia uma profecia em Zacarias de que todos seriam importantes, todos seriam valorizados, todos seriam úteis e todos seriam destacados para serviço ao Senhor. Não seria uma obra somente daqueles que eram oficiais religiosos, como somos sacerdotes, mas todos estariam envolvidos na casa do Senhor. Hoje fica para nós essa lição, meus irmãos e minhas irmãs. O serviço da casa de Deus, ela é feita pelo pastor como oficial religioso, sim. Pelo ministro de música, como oficial religioso, sim. Pelos diáconos, como oficiais religiosos, sim. Mas não só por eles. O trabalho é feito por todos. Todos são santos ao Senhor. Neemias já nos dá essa lição. Trabalharam os clérigos, os sumos sacerdotes, os levitas, os servos do templo, na reconstrução dos muros? Sim, trabalharam. Mas não foram só eles. Todos se envolveram. Se você, meu irmão, minha irmã, está na casa de Deus, servindo a Deus, membro da sua igreja, qualquer que seja, você está ali porque Deus a colocou como alguém que Ele quer usar na reconstrução dos muros, que Ele quer usar na obra dEle. Você também é santo, é separado para o serviço do Senhor. Todo o povo de Deus está, portanto, realizando o ministério. E toda a cidade sendo santa. Aí nós temos uma figura simbolizando as pessoas reconstruindo os muros. E todos operando, todos trabalhando. E toda a cidade, consequentemente, sendo santa. Quando nós lemos na primeira carta de Pedro, capítulo 2, nos versos 9 e 10, você pode abrir na sua Bíblia e marcar, nós lemos assim, Pedro afirmando, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Pedro era um judeu, daqueles que eram o povo escolhido de Deus, que se entendiam judeus como a raça eleita, sacerdócio real e nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, mas agora ele diz que não somente os judeus são esse povo, todos são. Por isso que ele escreve essa carta, 1 de Pedro, aos cristãos de forma geral, de descendentes de todas as nacionalidades, e diz que todos são, não somente judeus, todos são raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses que haviam se convertido a Cristo de outras nações que não a nação judaica, verso 10, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Não é um propósito a história da redenção que se limite ao povo judeu.
tem o povo de Deus como um povo escolhido para que dele nascesse o Messias. Mas como Deus já havia prometido lá atrás a Abraão, em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Não somente judeus, mas todas as famílias da terra. E Jesus, após a sua ressurreição, ordena aos seus seguidores: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, essas boas novas, a toda a criatura. Essa é a nossa missão que nós temos. Então, Neemias estava apontando para o futuro, para a realidade de que todos seríamos sacerdotes, profetas, reis, porque em nós, todos, habitaria o Espírito. Nós somos todos ministros, todos tinham lá em Jerusalém, e hoje também temos, um trabalho a realizar. Em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 12 e 27, Paulo reflete a respeito dessa realidade quando ele afirma o seguinte, 1 Coríntios 12, versos 12 e 27, diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Todos temos um trabalho a realizar, assim como na reconstrução dos muros, todos tinham um trabalho a realizar e todos realizaram esse trabalho. E somos todos diferentes. Apesar de sermos diferentes, precisamos da mão de obra de todos para realizar o trabalho do Senhor. Na carta de Paulo aos Romanos, também no capítulo 12, nos versos 3 a 5, nós vamos ler assim na palavra do nosso Deus, Romanos 12, 3 a 5. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Individualidade, mas não é independência. Nós trabalhamos unidos, realizando a obra do Senhor, cada um individualmente cooperando, mas operando juntamente para o avanço da obra de Deus, para a reconstrução do povo de Deus, operando a salvação e a santificação, que são símbolos presentes na reconstrução dos muros. Em Mateus capítulo 11, verso 11, há uma colocação interessante feita por Jesus. Jesus diz assim: é verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Há alguma forma de nascer que não seja ser nascido de mulher? Jesus disse que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Jesus quer dizer, não há ninguém maior do que João Batista. Ele é o maior dos profetas, porque ele anunciou a vinda do Messias. Ele é aquele que precedeu, na realidade, a vinda do Messias. No entanto, apesar disso, Jesus completa. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Você já pensou a respeito disso? Você é maior do que João Batista. Mas por quê? Primeiro, por conhecimento. João Batista faleceu sem ter o conhecimento completo daquilo que seria a missão realizada pelo Messias. E você tem esse conhecimento. Está disponível a você na palavra de Deus. E segunda razão, por posse. João Batista agiu orientado, conduzido pelo Espírito. Mas o menor no reino dos céus, menor dos crentes, tem morando dentro de si o Espírito Santo. Então, por conhecimento do Evangelho e por possuir o Espírito Santo, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista.
Por isso devemos todos operar, trabalhar juntos na obra de Deus e na casa do Senhor, visando o avanço da obra de Deus através da operação do trabalho coletivo. O livro do autor Michael Green, denominado Evangelização na Igreja Primitiva, traz uma reflexão a respeito de como a igreja primitiva cresceu. Nessa obra, Michael Green declara que há algumas igrejas que não crescem porque não se preocupam os seus membros em realizar evangelismo. E dizem que essa função deve ser realizada somente pelo pastor da igreja, por líderes da igreja. E então Michael Green faz uma reflexão. Como é que a igreja primitiva cresceu? Como é que a igreja original, lá no começo, ela se desenvolveu e ela avançou? Alguns vão dizer, a igreja ela tinha grandes pregadores, tinha grandes evangelistas, ela tinha o apóstolo Pedro, tinha o apóstolo Paulo, tinha João, então por isso que ela avançou muito. Mas, na realidade, Michael Green destaca que a igreja cresceu porque os crentes faziam por si mesmos, apesar do risco da própria vida. Não dependiam somente de Pedro, de Paulo e de João, mas cada crente, apesar da perseguição implacável que a igreja cristã recebia, colocando em risco a própria vida dos crentes, cada crente realizava sua missão de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas do Senhor. Uma coisa que não sei se os irmãos notaram na leitura que nós tivemos no capítulo 3, mas se você abrir novamente aí, em Neemias capítulo 3, nós lemos no versículo 5 o seguinte: ao lado destes repararam os tecoitas. E um destaque agora: os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Senhor com letra minúscula, então não é Deus. O Senhor é o líder do trabalho. Não é o Senhor Deus, senão estaria com letra maiúscula S aqui de Senhor. Então, houve alguns que não se sujeitaram ao serviço do Senhor. Muitos cooperaram, a maioria esmagadora trabalhou, mas houve uns nobres que pensaram, eu sou nobre, eu não vou trabalhar em reconstrução de muro, e não se sujeitaram ao serviço da liderança. Infelizmente, hoje também, alguns que, embora fazendo parte do grupo, não se sujeitam às orientações da liderança para o avanço do trabalho do reino de Deus. Nem mesmo está fazendo nada ali por ele mesmo, com ideias da sua mente. Estava sob as ordens de Deus, mas ainda assim, alguns, os nobres, não se submeteram às orientações, à ordem dada por Neemias na reconstrução, porque se achavam nobres e não iriam se envolver com esse trabalho. Será que você é algum que se assemelha a esses nobres e que não está disposto a se envolver na obra de Deus, porque acha que você não é alguém que deva realizar a obra de Deus, apesar de ver todos trabalhando, todos se envolvendo, todos efetivamente participando, ainda você, assim você se imiscui, você se retira, você não participa e dá uma justificativa como essa para não atender às orientações da sua liderança? Precisamos, meus irmãos, trabalhar efetivamente juntos, cooperar na realização da obra do nosso Senhor. Nós retornaremos juntos no próximo domingo e daremos continuidade às reflexões nesse riquíssimo capítulo de número 3 de Neemias, que traz lições valiosas para nós. Mas eu quero agradecer a Deus pela sua participação e que juntos possamos continuar refletindo a respeito disso, a necessidade de cooperação de cada indivíduo juntamente para o avanço da obra de Deus. Se Deus o colocou na igreja onde você está, se Deus une um grupo para formar uma igreja, Ele coloca ali indivíduos, é porque Ele tem um propósito de, através desses indivíduos operando conjuntamente, realizar a sua obra, o seu ministério ali naquela cercania. E há pessoas às quais o pastor da igreja
um ministro, um líder de música, um diácono não tem acesso, mas que você individualmente possui acesso. E Deus quer alcançar essa pessoa que somente você tem acesso através da sua vida, para que assim, unidos, cada um alcançando mais pessoas, possam simbolicamente trazer mais habitantes para Jerusalém, para viverem seguros, não dentro de muros físicos, mas dentro das muralhas simbólicas da salvação em Cristo Jesus. Cooperemos através de cada um indivíduo, participemos efetivamente juntos para o avanço, para a reconstrução, para a edificação do povo de Deus. E que assim Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos e falemos com o Senhor. Senhor Deus, muito obrigado. Nós te agradecemos por esta manhã e pelo privilégio que tivemos de abrir a tua palavra, lê-la e nela refletir. Continua auxiliando-nos, ó Deus, e que no próximo domingo possamos estar juntos para continuarmos nossa reflexão na tua bendita palavra em nossa EBV. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus, diga amém. Estaremos juntos, permitindo Deus, no próximo domingo, às 10 horas da manhã, para continuarmos a refletir nas benditas Sagradas Escrituras. Eu espero você lá. Um excelente restante domingo. Aos membros da Igreja Batista Morada do Vale, às 19h30, nós temos o nosso culto sob a direção do nosso pastor Luciano Garcia. Sejamos unidos aqui. Você que é membro de uma outra igreja, que também vai ter o seu culto online, participe efetivamente. Se você está conosco, não é membro de alguma igreja, eu convido para que esteja com a gente aqui, nesse mesmo canal, às 19h30, o culto da noite da Igreja Batista em Morada do Vale. Até lá!